Eu já gostaria que você se inscrevesse aqui no meu canal e deixasse o like para ajudar aqui a minha conta a crescer. Vou estar trazendo aqui uma palavra de Deus. Eu gostaria muito que você não pulasse esse vídeo, pois é uma palavra de Deus que vai edificar a sua vida. Deixa eu agradecer a você que está aqui tirando um pouquinho do seu tempo, não para ouvir a minha palavra, mas para ouvir a palavra de Deus. Eu tenho certeza que se você meditasse na palavra de Deus, tudo quanto você precisar na sua vida, você pode conseguir por meio da palavra de Deus. Mas muitas vezes nós acabamos buscando algo que não está na direção de Deus e acabamos nos frustrando. E às vezes colocamos a culpa na palavra, mas eu vim para te dizer nesta noite que a palavra de Deus, ela é perfeita. Medite comigo, eu vou estar lendo aqui em Daniel, livro de Daniel, no seu capítulo aqui de número 4. Vou estar lendo alguns versículos. Gostaria que vocês meditassem junto comigo. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Meus amados, Daniel capítulo 4, seu versículo a partir do versículo 30, que fala o seguinte: Falou o rei e disse: Porventura não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. E te lançarão de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Partirão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, o qual foi tirado dentre os homens, comia erva como os bois, e seu corpo foi molhado no orvalho do céu, até que ele cresceu pelo pelo, como as penas da águia, e as suas unhas como as aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento. Então eu bendisse ao Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é de domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera como o exército do céu. E os moradores da terra não há quem possa estovar a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória é maior do que nunca. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Meus irmãos, nós em nossa vida nós temos altos e baixos. Há momentos que nós estamos no auge e há momentos que nós estamos no lamaçal, onde ninguém quer estar. Mas nós devemos saber que há um Deus no céu acima de todas as coisas, e não importa a nossa situação, nós temos que bendizer e glorificar o nome dele. É fácil glorificar ao Senhor quando nós estamos na pior, quando nós estamos num momento difícil, porque nesse momento nós olhamos ao nosso redor e qualquer pessoa que nós vemos, nós achamos elas melhor do que a gente. Nesse momento é fácil você exaltar ao Senhor, mas eu quero chamar a sua atenção nesta noite para um momento do seu auge, aquele momento que você está no auge, o Senhor te abençoou com algo, você conseguiu algo na sua vida. É exatamente nesse momento que você deve dar honra e glória ao Senhor, pois a palavra que eu li aqui hoje vem falando do rei Nabucodonosor. Para quem não sabe, o rei Nabucodonosor era o rei da Babilônia nos tempos antigos. Ele reinava sobre todo aquele governo, ele estava acima de tudo. Com a sua mão forte ele levava o seu exército e cativava o povo e fazia escravos. E naquele tempo não havia outros reis ali que podiam combater com o rei Nabucodonosor. Ou eles se humilhavam a ele ou eles eram exterminados. E agora a palavra vai nos dizer que um dia o coração do rei Nabucodonosor chegou até os ouvidos do Senhor ao olhar
parte do Senhor. E o Senhor agora determina um juízo sobre a vida do rei Nabucodonosor por meio de um sonho. O rei Nabucodonosor, ele tem um sonho, e nesse sonho ele vê uma árvore que era muito grande, e essa árvore crescia e chegava até um lugar muito alto. Todos os pássaros, os animais vinham e se acomodavam debaixo da sombra daquela árvore, porque naquela árvore eles achavam abrigo, ou seja, grande poder e majestade tinha aquela árvore. Quando o rei sonha esse sonho, ele acorda com um coração temido, ele não sabia o que fazer, por isso ele chama os magos do seu reino, do seu palácio. Então ele começa a perguntar qual a interpretação desse sonho, o que esse sonho quer dizer. Mas os magos do rei Nabucodonosor não sabiam o que fazer, eles não sabiam interpretar aquele sonho. Por isso, naquele momento, o rei Nabucodonosor, ele esquece os seus magos e ele chama naquele momento um servo do Senhor que ali habitava, Daniel. Para quem não sabe quem era Daniel, Daniel era da tribo de uma das tribos de Israel. Ele foi levado com o povo cativo para a Babilônia, e a palavra fala que ele não se curvou aos costumes da Babilônia. Ali tinha falsos deuses, tinha falsos ensinamentos, mas Daniel não se curvou. É normal, quando você se opõe àquilo que é errado, pessoas se levantarem contra a sua vida, e foi assim que aconteceu com Daniel. A palavra fala que levantaram-se contra Daniel, e o que aconteceu, muitos de vocês que estão ouvindo essa mensagem já sabem. Daniel, ele foi jogado na cova do leão. Por quê? Porque havia pessoas que não estavam felizes com a posição de Daniel, havia pessoas que não estavam felizes com aquele momento que Deus tinha preparado para ele. Daniel passou pelo sofrimento, mas naquele momento que ele foi exaltado, ele, na sua exaltação, ele continuava glorificando o nome do Senhor. E naquele momento, as pessoas se entristeciam com Daniel por inveja, pois elas não aguentavam ver Daniel naquela situação de auge e ainda glorificando o nome do Senhor. Por isso aquelas pessoas, elas fazem um levante contra Daniel, e Daniel é jogado na cova dos leões. Mas eu quero te dizer algo para você aqui por meio desse vídeo. Não importa se você está no auge, não importa se você está caído, se você está glorificando o nome do Senhor, você será exaltado na situação em que você está, porque a palavra diz que Daniel foi jogado nas covas do leão, mas naquele dia o leão teve que jejuar. É forte, irmão, é forte a palavra do Senhor. A palavra fala que naquela noite os leões, eles não comeram Daniel. Aqueles leões, naquela cova, eram leões preparados extremamente para essa situação. Quando alguém era para ser exterminado, o rei jogava dentro daquela cova e os leões estavam famintos. Em casos que ele jogava alguém dentro daquela cova, na mesma hora a pessoa já era estraçalhada por aqueles leões, pois eles estavam famintos, querendo se alimentar. Mas a palavra vai nos dizer que Daniel foi jogado lá dentro da cova, mas os leões tiveram que jejuar. Meu irmão, quando você exalta o nome do Senhor, independente da situação que você está, o Senhor, ele traz proteção para a sua vida. Não tem leão que vai se levantar para te devorar, pois o Senhor é contigo, ele te garante a vitória. E a palavra fala que quando Daniel sai daquela cova, aquelas pessoas que causaram um levante contra Daniel, elas foram exterminadas, e Daniel, ele obteve uma honra maior ainda, porque é isso que acontece com quem glorifica o nome do Senhor em todas as situações. O Senhor deixa às vezes a pessoa sofrer, o Senhor deixa às vezes a pessoa se lamentar, deixa a pessoa às vezes passar por momentos difíceis, mas o Senhor sempre tem uma porta de escape, o Senhor sempre tem uma porta de vitória para essa pessoa. E a palavra fala que depois desse tempo, quando Daniel já é exaltado, Nabucodonosor tem esse sonho, e ali ele chama Daniel, pois os seus magos não sabiam desvendar aquele mistério daquele sonho. A palavra vai nos dizer que quando Daniel chega, ali naquele momento ele revela aquele sonho para Nabucodonosor, e a palavra vai nos dizer que Daniel fala para Nabucodonosor: essa árvore é tu, ó rei, essa árvore é tu. O Senhor executará juízo sobre ti, pois ele tem visto a sua soberba. E a palavra vai nos dizer que aquelas palavras de Daniel entraram por um ouvido e saíram no outro, dizendo com minhas palavras. O rei não deu ouvido àquilo que Daniel tinha falado. Mas depois de um ano, como diz a palavra, aquilo se cumpriu. Um dia estava o rei Nabucodonosor no seu palácio, com a sua arrogância, com a sua soberba, apontando o dedo dizendo: eu fiz, apontando o dedo dizendo: foi com as minhas mãos. E nesse momento veio a palavra do Senhor sobre ele, e se cumpriu aquilo que o Senhor tinha profetizado sobre a vida dele.
Nabucodonosor, o rei que derrubava as nações, o rei que saía triunfante sobre as pessoas, sobre todo o reino. Aquele rei, ele foi lançado no meio do mato junto com animais. A palavra vai nos dizer que as unhas dele cresceram, os pelos dele cresceram como penas de águia, e ele perdeu o juízo. Irmãos, nesse momento eu gostaria de chamar a sua atenção, porque há momentos que você vê uma pessoa em situação de decadência, e você olha para aquela pessoa e fala: essa pessoa está louca, essa pessoa não tem juízo, essa pessoa não tem entendimento. Mas talvez, meu irmão, essa pessoa está passando por um juízo de Deus na vida dela. A palavra fala que o rei, quando foi lançado naquele mato, ele perdeu o seu juízo, ele vivia como um animal. A palavra fala que ele comia capim assim como os animais, e à noite o orvalho vinha e molhava ele, irmãos. Era como se fosse um animal jogado ali no meio do mato, não era uma pessoa. Mas a palavra vai nos dizer que depois de 7 anos, na qual o Senhor tinha falado, depois de 7 anos que se cumpriu o juízo do Senhor sobre a vida dele, o juízo dele voltou à tona. Mas aqui eu gostaria de chamar a sua atenção outra vez, porque quando o juízo do rei Nabucodonosor volta até ele, agora ele reconhece. Quando o juízo de Nabucodonosor volta para ele e ele começa a ser racional de novo, a primeira coisa que ele faz é exaltar o nome do Senhor. Bem sei eu que há um Deus acima de todas as coisas e que reina sobre tudo. Naquele momento, Nabucodonosor reconhece que há um Deus acima de todas as coisas. Não importa o momento que você vive, você não está acima de nada, meu irmão. É o Senhor que está acima de tudo. E a palavra fala que Nabucodonosor reconhece a grandeza do Senhor e devolve toda aquela exaltação que ele buscava para ti, agora ele dá para o Senhor. E a palavra vai nos dizer que assim como aconteceu no sonho, acontece na vida de Nabucodonosor. Pois a palavra fala que quando ele teve aquele sonho, ele viu aquela árvore sendo cortada, porém as raízes dela continuaram no chão, elas foram acorrentadas. E a palavra de Deus vai dizer que assim como aquela árvore, Nabucodonosor, ele brotou de novo. Ou seja, meu irmão, há momentos que você está num momento de decadência, a sua vida está em completo desande, a sua vida está em um completo desespero. Eu quero dizer para você nessa noite, se você estiver só a raiz, meu irmão, reconheça o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Reconheça o Senhor como seu único e suficiente Salvador, meu irmão. Pois ainda que você esteja só as raízes, Ele pode te fazer brotar de novo. Não importa a situação que você está, Ele pode te fazer ser alguém na vida de novo. Ele pode te exaltar. Não importa se a sua família te oprime, se a sociedade te oprime, se você está devendo algo para alguém na qual você não pode pagar, meu irmão. Entregue os seus pêsames ao Senhor, porque no momento que você exalta o Senhor e reconhece que você não é nada, é nesse momento que o Senhor ele começa a agir na sua vida, meu irmão. Reconheça o Senhor como Deus da sua vida. Meus irmãos, eu termino por aqui. Eu gostaria muito que você escrevesse essa palavra na tábua do teu coração, pois essa palavra aqui é a palavra que traz vida. Eu gostaria muito que você pegasse essa mensagem também. Se você puder, compartilha num grupo, indica esse canal. Eu sei que é o primeiro vídeo, eu não tenho autonomia para falar isso, mas aqui eu não estou pregando mentiras, eu não estou pregando coisas para engajar a minha conta para a minha vida, não. Aqui eu estou fazendo um trabalho que é para a obra do Senhor. Compartilha nos grupos da tua família, nos grupos que você está, ajuda a divulgar o meu canal. Assim, eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. A oportunidade para mim e para você também. Amém.